O que faz um herói? Muitas vezes imaginamos os heróis como seres imaculados, prontos para dar suas vidas por um objetivo maior. Mas a verdade é muito diferente. Ninguém nasce herói. E por mais que eles sejam dos favoritos dos deuses, como foi Aquiles, ou faça muito amor com um suco, como fez Capitão América, o herói é primordialmente um personagem humano. Fake Nutty! Pautado pelo seu caminho e por suas escolhas, conseguindo ir além do que a sua própria mortalidade permitiria, nos fazendo perceber que aquilo que constrói um herói é a sua jornada. E por mais que pareça simples resumir toda essa estrutura arquetípica do herói na chamada jornada do herói, vou usar um exemplo simples, que vai fazer a gente entender. Anakin Skywalker na saga Star Wars tem basicamente os mesmos poderes de Luke Skywalker. Talvez fosse até mais poderoso, mas o que difere as duas personagens é a jornada. As escolhas que fizeram perante os caminhos da vida. A primeira escolheu o caminho das emoções, das paixões e do egoísmo, o caminho do mal. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá! O segundo, o caminho da razão, da serenidade e do companheirismo, o caminho do bem. O caminho do bem. Antes de mais nada, eu sei que é estranho fazer uma introdução para me explicar, mas hoje é uma exceção. Esse vídeo vai ser a primeira parte de uma série. Hoje veremos a estrutura da jornada do herói composta pelo famoso professor Joseph Campbell, e como ela impactou toda uma estrutura narrativa posterior, principalmente em Hollywood. Não se enganem, a jornada do herói não é apenas um estudo sobre os elementos narrativos, é uma alegoria com a própria vida, e nos fez perceber mais claramente o porquê temos tanto fascínio pelos heróis. Quase nunca peço isso. Mas por favor, se inscrevam, curtam o vídeo e compartilhem, porque realmente deu muito trabalho para fazer. E agora a gente tem a possibilidade de assinaturas. Seja membro e contribua para que eu não precise fazer esses vídeos de madrugada e manter 3 empregos diferentes. Eu não preciso disso aqui, meu marido tem 3 empregos! Como referências eu vou usar O Herói de Mil Faces e O Poder do Mito, de Joseph Campbell, O Homem e seus Símbolos, de Carl Jung, A Jornada do Escritor, de Christopher Vogler, e alguns artigos isolados do professor Michel Eliade. E a Wikipédia. Joseph John Campbell nasceu dia 26 de março de 1904 nos Estados Unidos, falecendo em 30 de outubro de 1987. Foi um escritor, professor de literatura e pesquisador de mitologia e religião comparada. A obra mais conhecida de Campbell é o seu livro O Herói de Mil Faces, que teve sua primeira publicação em 1949, no qual ele discute sua teoria de uma jornada narrativa do arquétipo do herói, que seria compartilhada por todas as mitologias mundiais. Desde a publicação do Herói de Mil Faces, a teoria de Campbell foi aplicada por uma ampla variedade de escritores e artistas modernos. Ele ganhou reconhecimento em Hollywood quando George Lucas creditou o trabalho de Campbell como a principal influência à sua saga Star Wars. A abordagem de Campbell aos tópicos do folclore foi guiada primordialmente pela literatura de Carl Jung e Sigmund Freud, psiquiatras austríacos no início do século XX. Sua filosofia foi resumida por si mesmo em uma frase que frequentemente repetia: "Follow your bliss", ou siga a sua bênção. Campbell acreditava que os mitos eram máscaras da face da verdade, uma metáfora daquilo que repousa por trás do mundo invisível. Para Campbell haveria uma ideia primordial cristalizada da figura do herói no imaginário coletivo, porque ela seria uma alegoria da própria vida cotidiana experimentada por qualquer pessoa. Como ele mesmo diz em O Poder do Mito, a essência da vida subsiste graças ao matar e comer. Esse é o grande mistério que os mitos têm de enfrentar, de morte, sepultamento e ressurreição. Na realidade, Campbell nos dizia que a mitologia surgiu nas práticas mais comuns. Primeiro com a caça e o simbolismo em matar um animal para poder continuar vivendo. Depois com a agricultura, onde uma planta morta poderia gerar inúmeras outras plantas vivas. E por fim, a necessidade de passar conhecimentos e informações para que eles não se perdessem na próxima geração, mantendo presente certo fascínio com essa ideia de necessitar morrer para renascer. Em resumo, Joseph Campbell acreditava que os nossos mitos representavam as jornadas que passamos na vida, mas que eles se repetiam inúmeras vezes e de diversas formas em todas as culturas humanas. O fascínio pelos heróis advém da capacidade de transpassarem o maior e mais presente dos desafios cotidianos, a mortalidade. Como Dorico Paraguaçu apostava em sua tese, todo mundo vai morrer. Um dia vai todo mundo morrer. Que pena. Mas Campbell nos diz que os heróis renasceriam várias vezes em suas aventuras, e às vezes tornam-se mitos que perpassam os tempos, tornando-se de fato imortais. Isso nos faz até entender porque a mitologia cristã é algo tão emblemático. Cristo não se mostrou em nenhum momento tão poderoso quanto um Zeus ou um Thor em suas histórias, mas ele é a própria alegoria do renascimento glorioso após grande sofrimento e redenção. A jornada do herói, então, seria um sistema de características comuns em todas as mitologias, se mantendo estável e cíclica durante a história. Por isso também pode ser chamada de monomito.
Pra gente ser totalmente justo, Campbell não foi o autor da teoria do monomito. Algumas outras pessoas já vinham pesquisando isso naquele momento. Campbell usou a estrutura da antiga jornada da medicina, ou jornada médica. Não é a história de alguém que está estudando para passar no Enem. Ela foi baseada literalmente em pajés e xamãs e suas constantes jornadas ritualísticas, que muitas vezes tinham a finalidade de resolver algum problema na tribo. Para quem não sabe, a figura do curandeiro e do médico é um dos símbolos daquele que carrega os segredos, por seu contato com o íntimo, a morte, a doença, as curas e os mistérios. A jornada médica é uma estrutura básica de narrativa aventuresca, que consiste em sair do mundo comum para viver uma aventura e retornar ao mundo comum. Exatamente apenas isso. Mantendo qualquer outro detalhe a bel prazer do autor. O professor da Universidade de Chicago, Mircea Eliade, foi um dos grandes autores dessa teoria. A arquitetura básica da jornada da medicina é 1. Algum problema acontece e não há solução conhecida pelas personagens locais. 2. Então a protagonista deveria viajar para fora do seu mundo conhecido para encontrar alguma solução. 3. Após encontrar o elixir que resolveria o problema inicial, a protagonista deveria voltar para o seu ponto de partida. A própria Ilíada e Odisseia é isso. De maneira bem básica, os gregos saem do seu território para resolver uma treta com os troianos e depois têm que voltar para o território. Entre isso, se passa mais de 20 anos e uma caralhada de coisa. Mas resumidamente é sair, comprar cigarro e voltar. Diga-se de passagem, a treta começou por causa de uma raparigagem, gadeagem e vadiagem. A tríade clássica inevitável da natureza humana. Tudo por causa da vadiagem! Essa forma básica da jornada médica era muito geral e abrangente, conseguindo encaixar qualquer tipo de personagem ou até grupo de personagens em sua estrutura. Animes e mangás ainda se utilizam muito dessa estrutura mais abrangente por conta da influência da Jornada para o Oeste, um grande romance que apareceu por volta de 1570, que também era uma espécie de compilado de contos e poemas antigos do folclore chinês, que conta a história sobre algum rei macaco chamado, sei lá, Sun Wukong, ou em japonês o Son Goku, nome meio desconhecido da cultura pop. Na verdade, esse romance seria o exemplo clássico da jornada médica, onde o problema inicial e básico enfrentado é o sofrimento, e a maneira de solucioná-lo seria a iluminação. A jornada para o oeste seria a tentativa de buscar essa sabedoria. Joseph Campbell então se utilizou dessa visão mais generalista para sistematizar a jornada do herói mitológico, colocando a protagonista como elemento central da estrutura narrativa original. Campbell dividiu sua jornada também em 3 sessões, ou atos principais, sendo eles partida, iniciação e retorno. Campbell, como todo bom estudioso, utilizou muitas referências, e sua primeira descrição da jornada no livro O Herói de Mil Faces acabou por especificar demais cada um dos elementos de cada sessão. Essas 3 partes eram divididas em 17 subitens, com muitos pormenores da narrativa heróica. Mas é meio lógico pensar que esse nível de detalhamento certamente seria excludente em diversos casos. Então versões mais modernas e otimizadas da jornada do herói foram sendo criadas. E hoje, comumente se usa a versão do roteirista e escritor Christopher Vlogger, como descrito em seu livro A Jornada do Escritor, Estrutura Mística para Escritores, que divide a jornada em 3 atos e 12 subcamadas. Mas falando realisticamente e pragmaticamente, seria muita falcatrua, com um pouquinho assim de vadiagem, estruturar sua personagem totalmente na jornada do herói. É muita falcatrua, com um pouquinho assim de vadiagem. Você não precisa inserir todas as partes da jornada para desenvolver sua obra, mas deveria entender quando utilizar cada uma delas, para ter mais impacto e apelo dramático na história, assim como qualquer outra ferramenta narrativa. Agora, vamos ao que interessa, a estrutura da jornada proposta pelo professor Campbell, e os exemplos do cinema que vão nos ajudar a observá-la na experiência empírica. Como já disse, Campbell descreve 17 estágios do monomito, agrupados em 3 atos ou sessões, partida, iniciação e retorno. Na parte inicial da narrativa, a protagonista vive no mundo comum e recebe um chamado para a aventura, marcando o início da partida. Ela reluta em atender o chamado, mas é ajudada a seguir em frente por algum mentor. O passo inicial do primeiro ato da jornada do herói é o chamado da aventura. O herói é chamado para embarcar em alguma jornada. Pense em Frodo Bolseiro recebendo o anel de Gandalf, ou até em Cidadão Kane, o mistério em torno das palavras finais de Charles Foster Kane. É o apelação para o repórter Jerry Thompson começar a trabalhar. A seguir, vem a recusa do chamado do herói. O herói inicialmente recusa a ideia de deixar sua vida comum para trás. Essa recusa geralmente se deve a alguma obrigação em casa ou apenas conforto e medo mesmo. Mas à medida que a pressão aumenta, ele eventualmente sucumbe e decide finalmente partir de seu lar. Tubarão nos apresenta isso quando o prefeito Larry Vogue não quer fechar as praias, forçando o próprio chefe de polícia Martin Brody a ir lutar contra a fera em alto mar. Mas não sozinho e indefeso, porque assim como todo Batman precisa de um Alfred e um cinto de utilidades, toda protagonista precisa do auxílio sobrenatural. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Tá muito engraçadinho, hein, Robin?
Lógico que foi do cu. Depois que o herói se compromete a embarcar em qualquer que seja a missão, ele recebe ajuda de indivíduos, informações ou ferramentas no início de sua jornada para aumentar sua chance de completar a tarefa. Cada herói tem um conjunto de aliados que os ajudam a realizar o trabalho, formando equipes icônicas, como Harry Potter, Rony e Hermione, ou em Tubarão, o chefe Brody, o pescador Quint e o biólogo marinho Hooper. As ferramentas fornecidas são úteis quando o herói começa a passagem pelo primeiro limiar. Agora o herói se aventura em um novo mundo, onde as regras e os perigos são desconhecidos. Ele não tá mais no Kansas, Dorothy. E isso fica muito claro quando um bando de macaco com ebola começa a voar na sua direção. Esse estágio geralmente requer alguns exemplos para cristalizar a mudança no ambiente de familiar para perigoso. O contraste é fundamental para mostrar o quão mal preparado o herói está inicialmente. Thor passou por isso no seu primeiro filme. Era um deus poderoso de Asgard, perdeu seus poderes e foi mandado para a Terra, humilhado por não ser digno de usar mais o Mjolnir. A próxima coisa que você sabe é que a gente está dentro da barriga da baleia, o primeiro ponto de perigo real na jornada do herói, marcando o fim da partida. Retirado da história bíblica do profeta Jonas, que teria entrado literalmente da barriga de um peixe gigante, é aqui que os perigos que a gente foi avisado durante a jornada se manifestam em personagens tangíveis, tipo orcs famintos com armaduras e espadas perseguindo hobbits até então indefesos. Agora nosso herói deve tomar a decisão de continuar ou voltar atrás. E ele sabe, se ele continuar, ele vai passar por uma metamorfose pessoal no processo. Ele percebe o quão equivocado ele estava sobre o mundo e que não será o mesmo indivíduo no final dessa história, como ele era no início. Tony Stark passou por isso no seu primeiro filme, e eu acredito que foi até uma alegoria mesmo, porque ele foi jogado dentro de uma caverna, como prisioneiro de um grupo rebelde militar, e lá ele teve que repensar toda a sua vida até conseguir inventar um jeito de sair da caverna. Campbell frisa na sua escrita como ele considera a inadvertência o pior dos pecados, quando você não está alerta ou inteiramente desperto para a realidade à sua volta. Ao final da partida, ele nos entrega personagens que iniciaram seu despertar. Agora a gente adentra finalmente na iniciação, onde acontece a maior parte da jornada do herói. A sessão de iniciação começa com o herói atravessando o limiar para o mundo especial, onde ele enfrenta tarefas ou provações. Aqui estão concentradas as falhas, as derrotas e os perigos da aventura, mas ela se inicia com o caminho das provas, um conjunto de testes que o herói deve realizar. Isso pode ser alguma série de obstáculos que levam a algum objetivo menor da jornada. Geralmente eles falham em pelo menos um desses testes, como Rock Balboa tentando pegar galinhas e falhando miseravelmente. É aqui que o herói aprende a usar as ferramentas e aliados que recebeu, enquanto segue para um encontro com a deusa. Nesse ponto do monomito, nosso herói precisa de uma pausa para ajustar a perspectiva e digerir a forma como ele mudou. É aqui que ele se encontra com um consultor, ou uma pessoa de confiança, que ajudará a obter a visão melhor sobre as próximas etapas da jornada. Frodo conhece Galadriel, uma elfa que o iluminou com visões de futuros potenciais. Esse indivíduo não precisa ser exatamente uma mulher, mas quem quer que seja deve nutrir o nosso herói com algum conforto ou com alguma sabedoria. Mas nenhuma boa ação fica impune, e à medida que recompensamos nossos heróis, devemos também tentá-los ao fracasso. E assim como o caminho das provas, a mulher como tentação é um teste na jornada do herói. Essas tentações atacam as inseguranças do herói. Nosso herói deve declinar e seguir em frente, enfrentando nobremente o perigo. A figura feminina se encontra aqui emblemática, pois da mesma maneira que ela nutre o herói, ela também pode o seduzir. A Oráculo de Matrix mesmo fala pro Neo que ele pode ser o escolhido, dependendo do tipo de sacrifício que ele queira fazer, oferecendo praticamente a mesma escolha que Morpheus fornece no chamado da aventura. Depois de ter abandonado as tentações, o herói entra na expiação com o pai. Essa é sempre uma parte emocional na jornada do herói. É um ponto do monomito em que o nosso protagonista deve confrontar um aspecto de seu personagem que desde o primeiro ato está o atrasando, algo que pode ser fatal para sua jornada nas próximas fases da história. A questão aqui é que o herói encontra dentro de si uma mudança de quem era para alguém mais capaz. Em Highlander, Connor MacLeod tem que se reconciliar com a perda da sua figura paterna, Ramírez, e tem que enfrentar o vilão Kurgan sozinho, usando as lições que ele aprendeu no caminho. Esse geralmente é o clímax emocional da história, vamos dizer, é o clássico tio Ben. Agora, com um novo senso de confiança e clareza, devemos então fazer com que o nosso herói lide com a apoteose. Essa é a fase da jornada do herói, onde uma perspectiva maior é alcançada, muitas vezes personificada pela morte do antigo eu do herói. Geralmente o momento em que percebemos como o herói já está preparado para alcançar o clímax da narrativa, como
como quando Aquaman descobre que ele consegue se comunicar com o monstro Kraken e conquista o direito de usar a armadura e o tridente do antigo rei Atlantis. Conseguir domar totalmente essa etapa, geralmente é o motivador final para o herói, conduzindo o herói para a bênção última. Essa etapa do monomito é o clímax físico da história. É frequentemente considerado um MacGuffin de um filme, o objeto físico que impulsiona a motivação do nosso herói. Em Pulp Fiction, nunca descobrimos o que há na maleta que brilha, mas foi a maleta que nos conduziu nessa jornada selvagem. Aqui, a missão está finalmente cumprida e o mundo pode ficar tranquilo, sabendo que está salvo do mal novamente. Após a conclusão bem-sucedida da jornada e a sua transformação em uma pessoa diferente, a gente entra nos domínios do terceiro ato, o retorno. O herói deve retornar ao mundo comum com a sua recompensa. Ele pode estar sendo perseguido pelos guardiões do mundo especial, relutar em retornar, ou pode até ser resgatado ou forçado a retornar por alguma intervenção externa. E assim, como no chamado da aventura, ocorre a recusa do retorno pelo herói. O condado parece agora tão chato depois que os pequenos hobbits viveram suas aventuras. E a última coisa que o Harry Potter quer fazer é voltar para aquele quartinho embaixo da escada. E muitas vezes, o retorno pode ser igualmente perigoso. Esse é o marco do início do terceiro ato da jornada do herói de Campbell. E, embora mais curto, ainda deve conter conflito. Ele considera a fuga mágica o momento da jornada em que o herói deve voltar vivo, muitas vezes exigindo a ajuda de pessoas que conheceram ao longo do caminho. A pequena Dorothy ainda precisa voltar para o Kansas, e a solução parece ser um ato de fé, o que nos traz ao ponto do resgate pela força externa. Bom, agora que o Frodo destruiu o anel, não significa que ele terá uma carona grátis de volta para o condado. Ele olhou para trás e falou: puta que pariu, vou ter que andar tudo isso aí de novo. Mas lembra daquelas águias gigantes? Então, elas vieram fazer um servicinho de Uber. Assim que o herói volta para casa, é hora de reconhecer sua mudança de caráter. A passagem pelo limiar do retorno é a fase do monomito, onde o herói deixou o caos do mundo exterior e voltou para casa. Mas é difícil se ajustar ao velho mundo. O retorno é basicamente o foco narrativo da história do Rambo, um ex-combatente de guerra que deve voltar a conviver na sociedade civil. O herói sobreviveu finalmente a uma aventura no Reino do Caos, e agora ele sobrevive no Reino da Ordem Normal. Isso faz dele o Senhor dos Dois Mundos. Poucas pessoas voltam e vivem para contar a história. Além disso, ele se torna alguém muito mais capaz e resiliente do que era no primeiro ato. Ele aprende lições e traz o que aprende para casa, como Furiosa, voltando para casa e trazendo novamente esperança e liberdade para o seu povo. Quaisquer que sejam os problemas que possam ter tido antes de embarcarem nessa história caótica, agora são insignificantes em comparação com o que passaram. E tudo isso nos leva à liberdade para viver. Em muitos aspectos, a jornada do herói trata de morte e renascimento, sendo esse o centro essencial do herói, que Carl Jung chamava de rito de passagem. A morte do seu antigo eu e o renascimento do seu novo eu, mais maduro e melhor adaptado que o anterior. A história pode se manifestar como a morte de um aspecto do personagem e o nascimento de um novo modo de vida, mas a metáfora por trás de qualquer história é sobre a mortalidade. A vivência do herói na sua jornada é um modelo para nós, um modelo que nos encoraja a percorrer a constante mudança da existência, enfrentar nossa mortalidade e continuar em frente. No sentido religioso, e todas as religiões fazem parte do monomito, trata-se do espírito eterno. E esse é o cerne da obra Sandman, de Neil Gaiman, o romance da mudança. O romance inteiro é sobre a constante mudança e renascimento até das entidades eternas do universo. E basta procurar a oração de São Francisco para compreender esse passo final na busca do herói. É morrendo que nascemos para a vida eterna. O herói basicamente nos lembra que somos mortais, mas que podemos nos imortalizar através dos nossos atos. Considerando que talvez vivamos a vida inteira em uma jornada errante e desastrosa, apenas esperando pelo grande ato heróico de redenção, capaz de salvar a alma de qualquer Dimas por aí. E como eu disse, esse é o primeiro vídeo de uma série sobre a jornada do herói no cinema. Se você gostou, curte, por favor, compartilhe esse vídeo, que deu muito trabalho, deixe um comentário. Se você quiser me ajudar muito, se torne um membro do canal. É isso que eu tenho para hoje. E no próximo vídeo, o maior discípulo de Joseph Campbell e sua maior obra. Até a próxima, minhas doras.